Irmão, na sua casa tem lareira? Quem tem ficado com frio aí, fala eu. Ó, a noite brava, né, irmãos? Eu fui na casa da minha mãe quinta-feira, 3 horas da tarde, 15 graus. 3 horas da tarde era para estar quente. Então, se na sua casa não tem lareira, quarta-feira vem aqui. Porque aqui o fogo pega. E o fogo quarta-feira vai pegar, vai queimar, vai encher. O propósito é para todos na quarta-feira, porque é o culto aberto para toda a igreja, mas vai ser mais direcionado aos jovens, tá? Mas quem vai pregar sou eu, então, mesma coisa, eu só convido você a estar. Depois na quinta, na sexta, os jovens estarão aqui recebendo palavras específicas para eles, ok? Então, esse convite para você. Todos entenderam tudo? Qualquer coisa você fica ligado nas nossas redes sociais para poder entender as demais coisas. Vamos juntos, a quarta mensagem desta série, a dinâmica que mudou o mundo. E sinceramente eu estava muito empolgado para chegar nesta mensagem. Essa mensagem ela surge logo quando surge a Igreja de Cristo Arena, há quase 3 anos atrás, não dá 3 anos. E essa mensagem surge porque quando eu começo a pensar na Igreja de Cristo Arena, eu mergulho no livro de Atos e vou aprendendo muitas coisas e surge um questionamento, até mesmo meu, falando, meu Deus, eu vou ter problemas, como enfrentar os problemas da igreja, como saber, como lidar, eu preciso aprender, eu preciso me organizar a minha mente para isso, porque toda igreja tem problema, sim ou não? Toda igreja tem problema, eu também terei problema. Como enfrentar esses problemas? Em oração, Deus me inspirou num texto que eu vou compartilhar com vocês. Mas antes de entrar nesse problema, já estou falando que essa igreja tem problema. Um monte de visitante hoje aqui, olha que coisa feia. Falar que essa igreja tem problema, visitantes, é verdade, essa igreja tem problema. Todas têm. Igreja foi algo que Jesus fundou e tem tudo para dar errado. Sabe por quê? Porque é um bando de gente. Você que casou, não dá certo com a pessoa que você mais amou na vida. Não dá certo no sentido de, não é? Você ama e vive brigando. Igreja é assim também. Então assim, aqui não se iluda, nós não nos iludimos. Nós somos uma igreja com problemas. E hoje eu vou compartilhar um dos problemas dessa igreja com você. Mas fique em paz. Antes de falar dos problemas, eu vou falar das coisas boas. Quando então o Senhor me inspirou a trazer a mensagem de hoje, eu chamei o grupo dos presbíteros e conversamos semana retrasada. Deus me deu a mensagem de domingo passado, me deu a mensagem deste domingo, e eu fui compartilhar com eles, porque hoje no final da mensagem você vai ter que agir. E aí eu compartilhei a mensagem com eles e falei, olha, o tema da mensagem, da quarta mensagem será provisão. Quando eu falo a palavra provisão, o que você pensa? Perguntamos entre nós e todos falaram, dinheiro. E aí eu falei, não será, mas nós vamos falar também sobre recursos. Porque uma das partes desta mensagem é provocar a igreja a ser uma igreja generosa. E aí fui explicando para eles algumas coisas, e todos ficaram uau, e eu compartilhei, eu falei, é muito difícil para mim compartilhar uma mensagem às vezes falando da vida financeira, simplesmente porque eu sei que o mundo arrebenta a gente, e por mais que eu tenha sinceridade, transparência, honestidade, é sempre muito complicado, porque às vezes você toma uma paulada na cabeça, você faz de tudo para ser um bom comunicador, comunicar tudo de forma clara, mas mesmo assim, e eu sei que muitas vezes é simplesmente a maldade das pessoas, mas eu fico meio preocupado. E aí compartilhei isso com eles, saímos, terminamos a reunião, e aí domingo passado, terminei o culto de domingo passado, falamos do terceiro P, eu estou aqui tentando lembrar, poder, presença e perseverança. Falei de perseverança e domingo passado era meu aniversário de ordenação, e eu falei, vai terminar o culto, eu vou ali tirar foto com quem quiser. E aí o irmão, que muitos vão lembrar, o Daiano, o nome dele é Daiano, com D, Daiano, terminou o culto e eu fui para descer, ele veio, me abordou, falou, pastor, rapidinho. E quem conhece o Daiano nunca é rapidinho. E aí eu, pode falar, tal, não sei o que, ele olhou para mim, segurou minha mão e falou assim, o pastor é profeta. E eu fiquei assim,
Ele falou: pastor, o senhor é profeta. Lembra daquele culto que o pastor orou e falou que as coisas iam mudar na minha vida? Quantos se lembram daquele culto que eu falei com a Fernanda, falei a situação deles, falei algumas situações e falei: Deus está mudando a realidade deles. E aí o Daiano falou: você é profeta. Pastor, desde que eu voltei para a minha área, algumas pessoas estão me procurando, e esta semana eu estou indo para Rondônia, não sei se é Rondônia ou Roraima, Rondônia, estou indo para Rondônia. Aí ele falou: pastor, está dando tudo certo, porque meu cunhado foi chamado para trabalhar em Sinop, eu vou de carona com ele para Sinop, depois de Sinop eu vou para Rondônia, porque eu recebi uma ligação de um amigo, fornecedor, um contato que ele tem lá em Rondônia, e a pessoa ligou para ele e falou: cara, que bom que você voltou, porque eu estou precisando de mão de obra, vem para cá, porque eu quero dividir um contrato com você. Ele falou: pastor, eu nem quis saber quanto é, mas nós estamos nessa fase de investimento, de captação de recursos, e eu estou indo para lá. Para quem não sabe um pouquinho da história do Daiano, irmãos, ele trabalha com automação, mas não é automação final, ele trabalha desenvolvendo máquinas para automação. Todos os contratos dele são contratos assim milionários. E ele falou: eu nem quis saber quanto que é, mas eu estou indo para Rondônia esta semana, e ele deve ter chegado lá hoje. Fora isso, ele tem 3 orçamentos aqui na região, que estão aí circulando, e ele falou: pastor, ora para que a coisa aconteça. Aí eu falei: uau, eu vou pregar sobre o 4 P, vai ser provisão, e o Senhor vem no final do culto e já me fala assim, e eu fiquei empolgado. Terminou o culto da noite, o culto da manhã, eu tinha terminado, e o Tiago Sabino e a Camila que cuida mais do Arena Kids, o Tiago que toca violão, a Camila me procurou e falou: pastor, nós precisamos conversar, o Tiago fica preocupado em não te incomodar, pastor, mas eu preciso falar algumas coisas, está acontecendo um movimento na nossa empresa muito bom, e nós queremos compartilhar, bora, vamos compartilhar. E aí nós marcamos de conversar na quarta-feira, e conversando com eles quarta-feira, eles falavam: pastor, o senhor não vai acreditar, nós estamos multiplicando a empresa. Eles, no primeiro trimestre talvez do ano, eles estavam querendo desistir de tudo, estavam querendo vender a empresa. Nós conversamos, falei: será que é isso? E aí procuraram, oraram, tal, falaram: não, Deus quer usar essa empresa, então vamos esperar. E de repente a empresa deles começou a ganhar um novo corpo. E aí eles têm um barracão. Ele falou: pastor, você lembra o tamanho do barracão? Sim, lembro o tamanho do barracão. Nós estamos alugando um barracão 5 vezes maior. Lembra das metas? A empresa dele sempre faturou bem. Lembra das metas? Lembra dos objetivos? Sim, nós estamos indo para outro patamar, nós estamos multiplicando, queremos ver essa empresa começar a faturar 5 vezes mais. E contou toda a situação. E eles ficaram, foi meio engraçado, a gente tem muita liberdade, e o Tiago chegou num dia, na terça-feira, antes da gente conversar, ele começou a falar algumas coisas, e aí ele falou: pastor, estou alugando um barracão 5 vezes maior. E eu fiquei olhando para a cara dele, eu falei assim: cabe uma igreja lá? Aí ele: pô, pastor, eu estou montando a minha empresa, você já quer que eu volte aí? E aí eu: tudo bem, e eu falei de coração mesmo, eu falei: Tiago, se é um negócio 5 vezes maior, não dá para fazer uma portinha lá para fazer uma igreja? Beleza, quarta de manhã, eu encontrei eles para a gente ir almoçar, e aí a hora que eu fui entrar no carro, a Camila saiu assim, começou a dar risada, o Tiago veio dando risada, falou: pastor, estamos rindo do senhor. Eu: por quê? Porque a gente está falando de empresa, está falando de colocar máquina, está falando de mudar o faturamento, e o senhor quer montar a igreja dentro da nossa empresa, o senhor só pensa em igreja. Eu falei: é verdade. Na quinta-feira fui almoçar com o Luan, e o Luan me chamou também para atualizar. Por quê? Porque a empresa dele está vivendo um outro momento, também está em ascensão, também está em números maiores, também está numa projeção. Ou seja, 3 pessoas me procuraram para falar de vida profissional, e os 3 falar: Deus está fazendo algo sobrenatural, justamente nesta semana que eu vou falar de provisão. Mas a mensagem não tem a ver com dinheiro, tem a ver com provisão. Provisão não é só dinheiro, irmão, provisão é outra coisa. E aquilo que Deus vai mostrar para nós é maravilhoso. Estou falando isso porque se você sair do portão para fora, você ouvirá as pessoas falando de crise, redução, vão quebrar o país, vão isso, vão aquilo outro. É verdade ou não é? Mas Deus continua sendo provedor. Um dos nomes do Senhor é Jeová Jireh, o Deus da provisão.
E você não precisa que o país inteiro esteja bem para você estar bem. Você precisa ser fiel ao Senhor e você estará bem. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso também não significa que a tua fase representa a tua vida espiritual. Porque se só fase boa é crente bom, que dirá de Jó? Então não tem nada a ver. Mas eu creio no movimento de Deus. E nós, como igreja, ministério, nós temos que entender uma coisa: não nasceu uma igreja, nasceu um ministério. O que eu quero dizer? Que uma coisa é uma igreja, outra coisa é um ministério. A Universal é um ministério ou uma igreja? Um ministério, você entende que a Universal está em todos os lugares? A Assembleia de Deus é uma igreja ou um ministério? Um ministério, eu estou falando disso. Porque nós temos que mudar um pouquinho o nosso entendimento do que está acontecendo aqui, da dinâmica dessa igreja. No começo eu achava que era uma igreja, e eu sonhava de comprar aqui, comprar lá, comprar o vizinho. Deus trouxe um ministério. O que significa isso? Hoje nós somos uma igreja no Matão, mas nós temos uma igreja em São José do Rio Preto. Hoje teve culto em São José do Rio Preto. Aliás, a gente tem até que aplaudir a Jesus, porque hoje a Luana não está no hospital, a Luana está aqui, ó, na igreja de Cristo Arena, né? Graças a Jesus. Então nós somos uma igreja no Matão, nós somos uma igreja em São José do Rio Preto, nós somos uma igreja em Piracicaba, e nós seremos uma igreja em Campinas. É um ministério chamado Igreja de Cristo Arena. E você está num ministério que não quer te deixar esquentando banco. Seja sincero comigo, quem já falou essa frase? Eu quero uma igreja só para ficar sentado, para esquentar banco. Quem já falou? Olha quem levantou a mão. Kedma, Gustavo, Tainá, PJ, Ingrid. Quem mais levantou a mão que eu vi? Eu não quero trabalhar, eu quero ficar no banco. Irmãos, não enterre o teu talento. Não enterre o teu talento. Ei, não enterre o teu talento. Agora, se você quiser ser suicida espiritual, foge daqui, irmão. Porque aqui você vai passar a trabalhar. Deus vai fazer através das suas mãos. E Deus vai fazer através da sua vida. Nós somos uma igreja, nós somos um ministério que, você vê, as pregações aqui não vai ficar falando de você. A pregação aqui, eu fico tentando pensar como pensa às vezes uma pessoa que entra aqui pela primeira vez, que às vezes entra com uma necessidade, vem para a igreja com uma necessidade. Nossa, eu preciso pagar uma conta, eu falei para Deus, Deus tem que dar um jeito na minha vida. Às vezes acontece disso, e eu fico pensando, Senhor, será que esse perfil tem aqui? Porque nós não falamos do problema, nós falamos de um reino, e o reino não é daqui, o reino é eterno. E nós tentamos fazer com que as pessoas olhem para cima. E se você hoje chegou aqui enfermo, você vai entender que no final do culto a gente nem vai fazer oração por cura divina. Por quê? Eu não acredito que eu preciso fazer uma cura divina. Eu acredito naquilo que a palavra de Deus diz. Vão, cure os enfermos. Vão, liberte os endemoniados. Ou seja, nós carregamos nas nossas mãos, não é só virtude de pastor, não é só dom de pastor. Deus deu isso a cada um de nós. Por quê? Porque eu sou provisão, você é provisão. Quantos entenderam? E aqui é esse perfil. Eu não vou me conformar com uma igreja que eu tenho gente que está há 3 anos, 2 anos, 1 ano, sentado no banco. Irmão, eu vou te mexer. Mesmo que seja para pegar a tua cadeira e colocar você para fora da igreja. Aqui não, irmão, aqui nós vamos trabalhar. Amém, não se ofenda não, estou brincando. Mas eu vou te mexer, por favor. Deus deu capacidade a nós. E a provisão que eu quero dizer, ela tem exatamente a ver com isso. Ainda poderia citar outras pessoas. Então vamos juntos aprender qual é o problema dessa igreja. Visitantes, temos bastante. Eu não sei se você já foi numa igreja, se vai uma igreja assim, mas quem um dia foi numa igreja ouviu uma pregação do problema da igreja? E está na internet ainda. Essa igreja tem problema. É verdade. Por favor, abra a poderosa, infalível, imutável e penetrante Atos capítulo 6. Vamos ler a palavra de Deus. Atos capítulo 6.
Jesus já havia prometido subir ao céu, ele subiu. Jesus havia subido aos céus à frente de pessoas, 500 pessoas. Ele deu uma ordem para que elas ficassem em Jerusalém. Apenas 120 ficaram, 380 debandaram. E nós começamos esta série falando deste poder, o poder de esperar, o poder de obedecer. E aquelas 120 pessoas que esperaram foram cheias do Espírito, e a dinâmica daquelas vidas mudou. Depois nós pregamos na segunda mensagem, depois de poder, nós falamos de presença, que Deus centralizou em Jesus. A presença de Deus estava em Jesus, antes tinha sido local, em endereços. Aí depois vem o Emanuel, Deus conosco, a presença de Deus, quem carregava era Jesus, e Jesus estava prometendo algo diferente para os discípulos, falando: se vocês entendessem que era necessário que eu vá, para que eu envie a vocês o Espírito. Por quê? Porque Jesus estava dizendo a eles: eu sou físico, eu estou apenas em um lugar, mas o Consolador vai estar em vocês por todos os lugares. Então a presença de Deus não era mais centralizada, ela se multiplica nos discípulos, nos apóstolos. E aí falamos de perseverança, que nós começamos muito bem, mas não conseguimos continuar. E hoje nós vamos falar o quarto P, que é o da provisão. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, assim diz a poderosa palavra de Deus: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve... Quem sabe o que é murmuração? Eu não vou perguntar quem murmura, para eu não ficar frustrado com a sua cara de santinho que você tem. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo 5 diz: o parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos... Repare uma coisa, o primeiro versículo fala, aumentando o número dos discípulos. O versículo 7, terminando isto, fala assim: a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos, também um grande grupo de sacerdotes, obedecia à fé. Que esta palavra penetre nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja primitiva conhecida estava com um problema. Eles viveram o dia de Pentecostes. Logo após o dia de Pentecostes, 3.000 pessoas são acrescentadas, batizadas na igreja. E aí, imagine, não tinha igreja, agora tem igreja, não tinha gente, agora tem gente. Era um grupo pequeno, eram apenas os 12, agora são mais de 3.000, agora 3.012 pessoas. Como é que faz? Tinha que se organizar. Passaram por esse problema. Depois de passar por esse problema, o Sinédrio, o império, persegue a igreja. Ao invés da igreja diminuir, porque esse era o objetivo, a igreja aumenta ainda mais. Pedro é preso junto com João, Tiago é morto, tudo mais, vai ser morto ainda. O primeiro mártir é Estevão. E a igreja está vivendo esse momento, esse ápice, expansão, expansão, expansão. E aí eu vejo que um problema da igreja de Atos, um problema da igreja primitiva, é um problema que eu enfrento hoje. Quando nós começamos, nos preparamos para estes momentos, e profetizávamos estes momentos, uma das coisas que eu mais falei para o Espírito Santo é: eu quero problema novo. Eu quero problema novo, Senhor, eu quero problema novo. E hoje essa igreja tem um problema. Essa igreja aumenta, essa igreja cresce, essa igreja aumenta, essa igreja cresce.
Essa igreja não para de crescer. É julho, tem um monte de pastor falando que o povo não está indo na igreja porque está frio. Olha quanta gente nós temos no culto de domingo à noite aqui. E de manhã nós tínhamos gente até o fundo. E pasmem, no mês de junho, nós quebramos um recorde histórico desta igreja, que todos os grandes cultos dessa igreja eram o quê? Era a Santa Ceia. Em junho, o nosso maior culto foi o terceiro culto do mês, que não era ceia, que não era apresentação, que não era batismo, que não era nada, era apenas um culto. Apenas um culto. E hoje temos muitas pessoas, mas hoje é culto de Santa Ceia. Quem veio a semana passada, levanta a mão. Aleluia. E nós estamos assim. Nós temos um problema nessa igreja, nós estamos crescendo. E a Bíblia me ensina que crescer é problema. Eu vou ler aqui com você de novo o versículo 1 e o 2, praticamente já dá para a gente fechar. Naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Por que que houve murmuração? Pode falar. Porque a igreja cresceu. Irmão, você que tem trauma às vezes de igreja, vamos entender uma coisinha. Helênicos eram os homens que normalmente adotavam uma cultura grega. O império era romano, mas a cultura era grega. A ideologia que tanto se fala hoje, a ideologia da época era uma ideologia helenista. De consumo, de saber, de intelecto, tinha que saber-se muito. E esse grupo de pessoas era chamado de helenistas, mas normalmente eles não eram hebreus, não eram de Jerusalém, e por isso eles eram gentios. E quem não era gentio não estava incluso no plano de Deus, só depois da nova aliança. Embora nós temos um monte de história de pessoas que foram inseridas no plano, mas tudo bem, apenas para você entender. Os helenistas não faziam parte desse grupo de pessoas que serviam a Jesus. Quando a igreja explode em Jerusalém com o dia de Pentecostes, os gentios começam a viver experiências com Deus e começam a ser agregados. E a igreja começa a se reunir, o movimento da igreja começa a acontecer, e a igreja tem 12 apóstolos, e Judas se suicida, e a igreja convoca o povo para eleger um 12º apóstolo. Matias, fazem um sorteio lá para que venha Matias. Então eles são 12 novamente. Os 12 não dão conta da igreja, porque a igreja cresceu. Porque a igreja cresceu. E aí o que acontece? Os helenistas começam a murmurar, porque as viúvas deles não estão recebendo mantimento. A Bíblia não fala que não tinha mantimento. A Bíblia fala que as viúvas deles não eram alcançadas. Está comigo aqui, ó? Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Na distribuição diária. Então a igreja tinha mantimento, mas não tinha logística para entregar. E sabe por que ela não tinha logística para entregar? Porque não tinha pessoas. O problema da igreja sempre foi pessoas. O Senhor Jesus diz: os campos estão brancos, pronto para a colheita, mas poucos são os ceifeiros. Por isso que a provisão de Deus sempre foi pessoas. A provisão de Deus sempre foi. O problema da nossa igreja é que você não é provisão. Por que será que Deus quis me ensinar sexta-feira, nos ensinar sexta-feira, que a conta da igreja estava sem saldo, mas que um zap resolveu tudo? Porque a provisão estava com a gente, não nos faltava mantimento, faltava pessoas. Não nos faltava mantimento, faltava pessoas entregando o mantimento que tinha que entregar. Se nós hoje pegássemos a igreja católica, não estou falando mal da igreja católica, por favor, preste muita atenção. Se nós pegássemos hoje a igreja católica é um império. Se nós pegássemos a igreja católica, hoje você tem o Estado do Vaticano, é um país dentro da Itália.
Se nós pegássemos o Vaticano, todo o poder da Igreja Católica e vendêssemos toda a riqueza da Igreja Católica, isso é informação de anos atrás, eu não sei se está atualizado ou não, mas se vendêssemos tudo que a Igreja Católica tem, em 5 anos o mundo não precisaria de dinheiro. A riqueza que a Igreja Católica tem, se toda ela distribuída, seria suficiente para sustentar o mundo inteiro por 5 anos, sem ninguém fazer mais nada. É muita grana ou não? E a igreja evangélica? Que a católica concentrou, centralizou. Mas se nós juntássemos Batista, Assembleia, as Church, Bola de Neve, todas as igrejas, se nós juntássemos todos os patrimônios das igrejas evangélicas, e vendêssemos e distribuíssemos aos pobres, quantos anos será que a terra aguentaria só com a nossa distribuição de riqueza? O que eu estou querendo falar, ou explicar, ou ensinar, não é falar mal da igreja. Eu só estou querendo dizer uma coisa: nunca faltou mantimento para a igreja. Nunca faltou mantimento. Sempre faltou pessoas. Nunca faltou mantimento. Esta igreja, quando começou tendo mantimento, o suficiente para o nosso tempo. Brincávamos que era uma igreja engraçada, não tinha parede, mas adiantava ter parede que não tinha povo? Aí tivemos um momento que nós não tínhamos som, nós tínhamos que ficar alugando o som. E eu fico pensando e olhando para trás, se eu tivesse comprado o som naquela época, será que teria dado certo? Porque nós estávamos num lugar aberto com 3 paredes, não tínhamos uma 4ª parede. Teria dado certo? E hoje nós temos um baita de um equipamento de som aqui, top, bom demais, mas foi necessário ter um tempo, porque a hora que chegou o momento de comprar um som, a igreja teve dinheiro para comprar o som. Eu me lembro que rodava o matão aqui, procurando terreno para comprar, e o terreno aqui é caro demais, principalmente na avenida que nós gostaríamos de ter. Era mais caro aqui do que em Bairro Nobre de Campinas. Eu me lembro de um terreno de 700 metros, na rua da chácara que nós ficamos, um terreno que está lá vendendo até hoje, 700 metros, 1.400.000 reais. E o cara da imobiliária falou: pastor, eu já recebi oferta ali de 1.300.000, eles não vendem, eles querem 1.400.000, 700 metros. Procurávamos e nada. Aí eu achei um terreno de 20.000 metros, ali na frente do TIC. Eu estou falando disso porque derrubaram todos os barracões lá, cortou meu coração. E lá, levei a igreja para lá. Quantos se lembram que nós entramos lá no lugar? Absurdo, gente, a gente parecia pulga, parecia uma formiguinha, era muito, muito grande. Lá eu olhava para o negócio e olhava e falava assim: um barracão vai ser escola, um barracão vai ser quadras de poliesportiva, vai ser uma área de esporte, e outros 2 barracões eu vou fazer shopping, praça de alimentação e tudo mais. Um terreno no matão de 700 metros custava 1.400.000, a área de mais de 20.000 metros custava 6 milhões. E por que eu não fui para cima da área de 6 milhões? Porque eu não tinha nem 1 milhão. Que dirá 6 milhões? E hoje eu entendo, nós não podíamos ser uma igreja grande aqui no Matão, porque nós somos um ministério. Talvez um dia seja uma mega igreja no Matão, mas é porque Deus, plantou aqui, plantou São José, plantou Piracicaba, planta Campinas. Então nós precisamos hoje de recursos, e a igreja hoje aqui é provisão. Então nós temos que entender o processo que Deus quer. Agora, o problema da igreja sempre foi: nós temos um problema, crescer é um problema. A provisão de Deus foi Jesus. Deus quis salvar o homem, e para salvar o homem Ele enviou uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio, e para ser provisão, Ele investe na vida de 12. Deus mandou um, o um multiplicou por 12, os 12 multiplicaram por 7. Por quê? Porque a provisão sempre foi pessoas, gente para cuidar de gente. E nós então devemos entender isso, devemos enxergar isso. Irmão, você acha que não falta ideia nessa cachola aqui? Irmão, tem muita ideia. Você acha que eu hoje não teria condições de fazer muito mais pela igreja? Eu teria condições de fazer muito mais pela igreja.
Só que eu já errei isso lá atrás. Eu já cheguei a coordenar 150 frentes de trabalho. Eu já cheguei a coordenar 150 ministérios de adolescentes e jovens. Era uma igreja enorme, eu tinha 150 frentes. Tinha time de basquete, tinha grupo de skate, tinha instituto, tinha jovens moças, tinha, irmão, de tudo. 150 frentes de trabalho. Eu consigo trabalhar, mas eu preciso entender o que Deus me chamou. Eu sou provisão para quê? Porque muitas vezes fazer tudo é não fazer nada. Agora, quando nós acertamos naquilo que Deus nos chamou a fazer, isso é potencializado. Crescer então é um problema, por quê? Porque as pessoas não eram alcançadas pelas pessoas. A igreja tinha mantimento, mas não tinha logística. E qual era o problema da logística? Não tinha pessoas. E aí nós temos que entender um pouquinho a questão do crescimento e ter paciência. Por quê? O que aconteceu? Murmuração. É muito mais fácil, irmãos, você se lembrar de alguém que você conhece ou de alguém que você não conhece? Juntos, 1, 2, 3 e... de quem conhece. Então é muito mais fácil para mim, que olho essa igreja hoje, que já é grande demais. Quando estávamos na chácara, eu conseguia coordenar tudo, irmãos. Conseguia guardar o nome da maioria das pessoas, conseguia coordenar tudo. Hoje, só o grupo de WhatsApp dessa igreja tem quase 300 pessoas. E não para de crescer. Hoje, o grupo de WhatsApp dessa igreja tem quase 300 pessoas e não para de crescer. Que problemão bom. Como uma pessoa só consegue guardar o nome de 300? Impossível. Hoje, o pastor da igreja está investindo em liderança da igreja. Então para mim é muito mais fácil lembrar de quem está perto do que quem está longe. Sim ou não? Só que a igreja cresceu. Antes eu atendia 10, depois atendi 20, atendi 30, 50 na semana. Tudo bem, eu conseguia. Mas como atender 300? Impossível. Daqui a pouco eu estou aqui, caindo no chão. E o que a igreja espera de mim? Espera que eu cuide, espera que eu invista e espera que eu pregue. E aconteceu essa murmuração porque os helenistas não faziam parte do grupo dos judeus. Era muito mais fácil para os apóstolos conhecer quem eles conheciam, se lembrar de quem eles conheciam. Olha o plano dos apóstolos. Quando eles vão levantar o 12º apóstolo, aquele que vai substituir Judas, eles elegem. Só você pegar o livro aqui de Atos, não sei se no 3, no 4, eles vão lá eleger Matias. Os discípulos se reúnem e falam: precisamos do 12º, vamos chamar. Aí eles ficam entre duas pessoas, fazem um sorteio e Matias é eleito. Agora eles convocam o povo, porque cresceu tanto que eles não têm mais acesso às pessoas. Então eles convocam o povo e falam: elejam vocês 7, dentro dessas características. Entendeu o problema do crescimento? Nem os apóstolos conseguiam mais fazer as coisas. Então eles falam: convoquem 7. Se tivesse no domínio deles, eles falavam: eu quero 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim ou não? Mas era muito grande. Então o que eles falam? Gente, nós não conhecemos todo mundo, elejam vocês 7 pessoas. Quais as características que eles falam? Ó, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, versículo 3, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O problema é que as viúvas não estavam sendo assistidas. O problema é que o departamento social da igreja não tinha logística. Tinha mantimento? Não tinha o quê? Pessoas para fazer a logística. E aí eles falam: ó, convoque 7 homens de sabedoria, cheios do Espírito, e estes vão cuidar da logística, estes serão solução, eles vão levar o mantimento. E hoje eu vejo um problema dentro da igreja, porque todo mundo que chega já quer ser estrelinha. O nome dos 7: Estevão, Nicanor, Timão. Talvez você não lembre de Timão, talvez você não lembre de Nicanor, talvez você não lembre dos demais aqui, Pármenas, Nicolau. Mas Estevão todo mundo lembra. Você consegue ver Estevão com um crachá da igreja,
uma pranchetinha e atrás do balcão distribuindo cesta básica. Você consegue ver Estevão pegando um carrinho velhinho e indo levar a cesta básica lá na casa das irmãs viúvas? Quem era Estevão? Um baita de um pregador, um baita de um homem cheio do Espírito. E o que ele foi fazer? Logística. Nós temos que entender que crescer às vezes é um problema. Por quê? Porque não dá para ter acesso a todas as pessoas e não dá para ter acesso a tudo. E hoje nós temos que acalmar um pouquinho os nossos ânimos. Por quê? Existem processos. Então calma, você está numa igreja que o pastor está dizendo que você não vai ficar esquentando o banco. Você está numa igreja que você vai trabalhar. Irmãos, e eu sou prova viva disso. Eu fui chamado a ser pastor. Quando eu fui chamado, a igreja tinha elegido 8 pessoas para seminário. Eu fui o 9º, eu fui o último. Dos 9, todos com potencial para se tornarem pastores. Eu fui o 3º chamado para ser pastor. Já tinha 2. Dos 9 que foram estudar seminário, 2 já eram pastor. Um dirigia louvor na igreja, já há anos dirigindo louvor. Eu fui o 9º a ser chamado para estudar, para ser pastor. E eu fui o primeiro desse grupo a ser chamado para ser pastor. Eu era o mais difícil, falava tudo errado. As pessoas não me viam na ação. As primeiras vezes que eu subi no púlpito, as pessoas ficavam assim, olhando para mim, me avaliando. Algumas pessoas não gostavam de me ouvir pregando, porque eu falava, não tenho gramática boa, não tenho nada, não tenho estudo, não tinha nada. As pessoas não queriam me ouvir, e as pessoas ficavam me rejeitando. Meses depois, eu estava pregando. Quando o pastor titular faltava, eu que pregava no lugar dele. O que eu estou querendo dizer a vocês é que, irmãos, Deus escolheu Davi lá do meio do pasto. Deus foi lá e viu Davi, e pegou Davi, e fez de Davi um grande homem de Deus. Crescer às vezes é um problema, porque não vai muitas vezes no nosso time. Mas olha o que Jesus fez. Olha o jeito de Deus trabalhar. E hoje as pessoas querem cargo, hoje as pessoas querem... Calma, irmão. Qual é o teu talento, qual é o teu dom, qual é a capacidade que Deus tem te dado? E você tem que se concentrar na capacidade, no talento, naquilo que Deus te escolheu para fazer, porque aquilo que Deus te escolheu para fazer, você fazendo, você vai crescer, você vai se tornar alguém melhor do que você imagina, porque você é provisão. Eu era o último, acabei me tornando talvez o segundo, e falo isso por uma questão de enxergar que Deus nos tira da onde Ele quer. É só a gente servir a Ele de todo o coração. Deus tirou Estevão do banco e colocou Estevão para jogar. E quem era Estevão? Estevão era um homem da pranchetinha que levava a cesta básica. Eu não vou querer fazer cesta básica. Não, pastor, eu tenho capacidade para pregar melhor que o senhor. Não, pastor, eu tenho o dom de fazer, eu tenho o dom de não sei o quê. Tem gente que quer ser assim, né? Daqui a pouco a gente vai ler um texto, não sou eu falando, é o texto falando. Você vai lembrar porque eu vou enfatizar. Crescer é um problema. E o Senhor Jesus vem e elege Estevão para cuidar de uma coisa, mas Deus conhecia o coração de Estevão. E ó, Estevão vira um evangelista, o primeiro mártir. O primeiro mártir da história foi Estevão, que era para distribuir cesta básica. Vocês estão entendendo? Que Deus é provisão? Deus é provedor. Quantos entenderam essa parte? Diga glória a Deus. Meu segundo pensamento é que, sendo assim, Deus sendo provedor, nunca nos faltará recursos. Irmão, nunca faltou recurso para a igreja. Nunca faltou. Eu me desespero, mas o céu não se desespera. Eu olho para a circunstância, mas o céu não olha para a circunstância. Ele é o Deus do ouro, da prata, Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que disse, haja luz e houve luz. Não existia luz, não existia as luminares, não existia homem, não existia animais. Ele criou do nada. Então Deus é Senhor provedor. Ele fez um ciclo chamado dia e noite. Ele fez o orvalho, Ele fez o sol com vitaminas para tudo que Ele criou. Deus criou um ciclo perfeito.
que roda todos os dias. E Deus criou um ciclo chamado salvação, perfeito, que roda todos os dias. É gente cuidando de gente, é gente pregando para gente, e é gente transformando gente. O que temos que tirar da nossa cabeça é que nós não existimos para ficar transformando a vida das pessoas. Quem transforma é o Espírito. Nós existimos para pregar, apontar o caminho, apontar a palavra, só. E para apontar o caminho, para apontar a palavra, não nos faltará recursos. Vocês nem imaginam as coisas que acontecem. Mas hoje, eu ainda nem entendi muito bem, mas é provável que a gente ganhe, que palavra que eu usei? É provável que a gente ganhe um trailer. Trailer é caro ou barato? Alguém tem trailer aqui? Trailer é caro. É possível que a gente ganhe um trailer todo adaptado para ajudar moradores de rua. A gente engata o trailer num carro, leva o trailer, dá banho no morador de rua, corta cabelo, limpa e devolve. Ganhar. Eu usei a palavra ganhar. Nunca faltou. Nunca faltou. Nunca faltou nada para a igreja e nunca faltará. Senão pessoas. A igreja sempre terá, não faltará recursos. Hoje, a semana passada, no culto da manhã, veio uma irmã da Escócia visitar a nossa igreja. Terminou o culto, ela: pastor, vamos levar uma arena para a Escócia? E o que você acha que eu falei? Não, que isso, irmã, tem tanta igreja boa lá. Vamos levar uma arena para a Escócia. Você tem endereço? Você tem um barracão lá já? Eu quero, irmão, já fui para a Escócia. É top, é bom demais. Nós temos pessoas no Japão. Nós temos pelo menos umas 5 famílias em Orlando. Nós temos mulheres hoje em Orlando participando do nosso devocional. Meu irmão está morando em Orlando. Você acha que eu não fico desesperado? O pastor Adriano estava no culto da manhã. O pastor Adriano é agitado do mesmo jeito que eu, assim, ele é estriquinado do mesmo jeito que eu. E ele fica: eu queria te dar satisfação, essa semana eu não pude aparecer, por causa disso, por causa daquilo. Eu acho que eu estou em débito, e não sei o quê. E ele vem falar uma notícia muito triste: em Piracicaba as igrejas estão vivendo um momento de manchetes. Muitas igrejas se envolvendo em escândalos, escândalos e escândalos. Os maiores ministérios de Piracicaba. E ele fala: nossa, o povo de Piracicaba, ele é muito envolvido com os crentes lá. O povo de Piracicaba está saindo de Piracicaba para vir em igreja em Campinas, porque não tem igreja mais em Piracicaba. E eu estou procurando barracão, e eu estou procurando lugar para a gente começar o culto lá. Calma, irmão. Eu falo para ele: calma, não é momento. Vai cuidar do seu filhinho que nasceu, vai cuidar da sua esposa que nasceu. Calma. A hora que ele vira as costas, eu viro as costas, eu falo: meu Deus, eu queria estar lá em Piracicaba, será que não tem um barracão lá? Eu já queria abrir igreja. Mas Deus está trabalhando no meu coração. Sabe por quê? Não é do jeito que eu quero. Ele é provisão, Ele é provedor. Vai dar tudo certo, não nos faltará recursos, não nos faltará lugares. Nós estamos vivendo um momento de investimento na liderança. Nós estamos formando a liderança dessa igreja. Eu estou me dedicando aos presbíteros dessa igreja. Eu estou me dedicando aos líderes dessa igreja. Agora eu fui chamado para cuidar e pregar, irmão. Não adianta eu fazer outras coisas, porque se eu fizer outras coisas, isso deixará de ser feito. E eu tenho que fazer o quê? Pregar e ensinar essa igreja a cuidar de gente. Porque aonde você aprende a cuidar de gente hoje? Ontem nós fomos na marcha para Jesus. Chegamos lá, quase 30 mil ou mais de 30 mil pessoas. Irmão, era o céu. 30 mil pessoas cantando e adorando ao Senhor, era o céu. Povo cordial, povo educado. Crente é tudo educado, né? Senti a maldade. Crente é educado ou não? Eu demorei uns 15 minutos para conseguir estacionar o carro. Eu levei tanta buzinada. E dei também. Aí fui entrar, estava lá na Arautos da Paz. Arautos é meio um buraco assim. Os crentes. O que eu falei? Crente. Estava lá cantando as letras do louvor, tudo certinho, sem errar, pá, no time. Os crentes fizeram um cordão assim, ó, no entorno lá do negócio.
Irmão, não dava para sair do troço. Mas crente é um povo tão abençoado. O povo levou cadeira de praia. E colocou as cadeiras de praia assim, ó, não dava para sair. E aí eu tinha que sair junto com meu filho e eu olhava para o rosto das pessoas para saber aonde eu ia perguntar, porque eu sou pastor, pastor conhece crente. E eu falei, vou eu atrapalhar o crente adorando com morada no palco? Deus me livre. E eu olhava por irmão assim, e eu puxando meu filho assim, e eu olhava para as pessoas, aí eu, com licença, posso passar? E aí passava, o irmão, pode, tal. Aí chegou no último cordão de isolamento, tinha uma cadeira, e eu fui, e não tinha como passar, e eu olhando, aí eu vi um monte de cadeira, eu falei, Jesus, como é que eu vou passar aqui? E o povo assim, sentado na cadeira. Aí eu vi uma cadeira vazia, eu vi uma senhora, um senhor, umas crianças, aqui a cadeira vazia. Eu falei, vou tirar essa cadeira e passo. Aí a mulher assim, aí a mulher acho que olhou para mim, viu que eu vinha na direção dela, ela fez assim. Aí eu peguei a cadeira, fiquei olhando assim para ela e fui tirando a cadeira para passar. Aí eu passei, fiquei segurando a cadeira e para o Miguel passar. E o Miguel, pleno, estava percebendo tudo, tal. Aí o Miguel demorou um pouquinho para passar. A mulher catou a cadeira, colocou a cadeira assim e ficou olhando para minha cara. Só que na hora que ela colocou a cadeira, eu ia fazer isso, irmão. Eu ia fazer isso. A hora que ela colocou a cadeira, ficou fora de esquadro. Aí eu peguei e dei uma ajeitadinha assim na cadeira. Falei, desculpa. E saí pensando, meu Deus, eu acho que eu entrei na arena dos crentes. É verdade ou não é, gente? Por que a gente é assim? Por que nós somos assim? O Senhor Jesus reunia multidões e Ele fazia milagres, sinais e prodígios. E muitas vezes aquela mesma multidão gritou, crucificam. Uma multidão de pessoas. O Senhor Jesus veio morrer por pessoas e as pessoas o crucificaram. Que coisa doida. Mas a igreja existe por pessoas. E o que mais tem faltado nas igrejas? Gente para cuidar de pessoas. O problema na nossa igreja é que nós crescemos e nós não iremos abrir mão daquilo que Deus tem revelado a essa igreja, de que cada um aqui carrega a presença de Deus, de que cada um aqui carrega a unção do Senhor, e de que cada um aqui é um pequeno Cristo, e que Ele ajunta para espalhar. Então Ele nos junta, Ele investe nas nossas vidas, e Ele fala, vai por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É lógico que eu tenho que lembrar que na igreja é um lugar de gente doida também. E tem gente que, pastor, eu já senti de Deus que essa igreja que eu vou ficar, e, olha pastor, eu tenho promessa, é igual a sua história, porque, irmão, eu falo de história aqui, daqui a pouco o povo começa a falar, não, minha história é igual a sua. Eu já estou entendendo o que ele está querendo dizer. E aí, vem a pessoa e fala, não, porque, não, eu não preciso do pastor, não, porque eu não preciso de não sei o que, não, porque eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Irmão, eu tomo o maior cuidado para fazer com que a pessoa do pastor não se torne um ídolo. Mas se Deus elegeu o pastor, é porque o pastor tem uma função de pastorear. Todo mundo é pastor? Não, mas todo mundo carrega a unção e a presença do Senhor. Então nós temos que entender isso. Nós queremos ser uma igreja descentralizada. Mas irmãos, tem pastor, e o pastor tem que exercer a função de pastor. Agora eu estou aqui para te pastorear, para te levar para um outro nível. E essa igreja não vai abrir mão disso. Nós não seremos uma igreja que vai aceitar gente esquentando o banco, porque você tem talento, você tem dom, você tem capacidade, você é provisão para alguém. E nunca nos faltará recursos, mas nós temos que então entender que evangelho não é ser consumista. Porque o problema do evangelho no Brasil é que hoje as pessoas estão procurando uma igreja que ela se sinta bem. Não, avaliando o louvor, nota 9,5 para o louvor. O pregador, gostei do pregador, fui com a cara dele, achei ele simpático. Não, gostei, falou uma palavra que soou bem ao meu coração. Irmão, você pegar a Bíblia, você vai ver que isso não tem nada a ver com o evangelho. Eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir.
Porque a Bíblia até antecipa isso, falando que nos últimos dias as pessoas correrão atrás de querer ouvir pessoas que falem aquilo que lhes agrada. 2 Timóteo capítulo 3, nós lemos a semana passada. E qual é a orientação e a ordem de Deus? Pregue a palavra, quer queiram, quer não. Mas chegará o tempo em que a palavra dará coceira aos ouvidos. E hoje tem uma multidão indo para lá, indo para cá, procurando uma igreja que faça bem para ela, tratando membros que deveriam ter funções, tratando membros como clientes. Aqui, irmão, não será assim, em nome de Jesus Cristo, nunca. Nós queremos ser uma igreja ativa, todos os membros com uma função. Nós cremos que Deus levanta ministérios, conforme Efésios capítulo 4, olha o que diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, apenas será projetado. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Tem um irmão, é o Rodrigo que está aí de touca? É o Rodrigo. Tem um irmão que senta ali onde o Rodrigão está, chama Lincoln, é professor, tem uma história maravilhosa aqui com essa igreja, que um dia eu vou contar o testemunho dele, das coisas que acontecem. E ele senta ali, e ele, um dia conversando comigo, me questionando de algumas coisas, ele é formado em teologia também, e aí ele questionando algumas coisas, nós conversando, ele falou: pastor, o que o pastor entende dos 5 ministérios? Eu falei: não, Efésios 4, 5 ministérios, o apóstolo e tal. Ele falou: não, mas o senhor conhece a simulação na mão? Eu falei: na mão? Não, acho que eu desconheço. Ele falou: não, porque o ministério apostólico é o dedão. Aí eu fiquei olhando, legal, o dedão, por quê? Porque o ministério apostólico, ele toca em todos os outros ministérios. Porque aqui o que o Efésios está falando, Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, cada um com uma função. Quantos entenderam? E aí ele falou: apóstolo, o outro ministério é o profético, assim diz o Senhor. Não é? Um profeta, quando vem, ele não mete o dedão, assim diz o Senhor. Então você tem o ministério apostólico, que toca em todos, você tem o ministério profético, que aponta o dedo, e esse que não pode ficar, né, isolado, mas você tem esse que, quando você olha na mão, ele é o maior, que é o ministério pastoral. E como ele não pode ficar sozinho, porque se ele ficar sozinho, ele se torna um gesto obsceno, do lado dele é o ministério de mestre. Então um pastor cuida e um pastor ensina. E o menor dos ministérios é o dos evangelistas. Deus ungiu uns para apóstolo, outros para profetas, outro para pastores, mestres e evangelistas. E por que o evangelista é o menorzinho? Porque ele entra em qualquer buraco. De manhã também deram risada. E aqui também você começa a entender uma coisa: eu sou o menorzinho, mas você tem ministério. Porque todos que conhecem a Jesus Cristo, ele diz: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Então todos nós somos usados. E nisso, não tem um ministério maior ou melhor. Mas quando se fala de pastor, Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Então o ministério pastoral é para fazer exatamente a função que Cristo quer, que a gente cuide de pessoas. E eu acredito demais que Deus tem muito para nós, e que você precisa descobrir qual é o seu ministério. É engraçado que terminou o culto, um irmão veio e falou assim: pastor, o senhor, quando for falar dos ministérios, fala também do corpo jurídico da igreja, nós precisamos de pessoas para jurídico. O Brunão chegou e falou: pastor, nós estamos precisando de gente para ajudar no som. Irmãos, eu não estou falando disso. A igreja, ela se institucionalizou tanto, que ela hoje age em torno de si mesma. Vejam os ministérios que nós queremos. Nós só queremos os ministérios que as pessoas aparecem. E os ministérios que as pessoas aparecem é o corpo em função do corpo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma igreja com propósito. Eu estou falando de uma igreja que age para transformar a vida das pessoas.
Eu estou falando de uma igreja que entra em qualquer buraco para saquear o inferno. Eu estou falando de uma igreja que profetiza vida. Eu estou falando de uma igreja que cuida e ensina de pessoas. Eu estou falando de uma igreja que é apostólica. Esse movimento chamado a dinâmica que muda o mundo é apostólico, irmão. Não nasceu uma igreja. Eu achava que era uma igreja, por isso que eu fui atrás de um lugar enorme para a gente construir uma igreja enorme. Mas o ministério aqui é apostólico. Hoje nós somos uma igreja no Matão, nós somos uma igreja em São José do Rio Preto, somos uma igreja em Piracicaba, seremos uma igreja em Piracicaba, seremos uma igreja em Campinas, seremos uma igreja em Orlando, seremos talvez uma igreja na Escócia, seremos talvez uma igreja em Portugal, seremos talvez uma igreja no Japão, seremos uma igreja até aos confins da terra. Pois eu sou provisão, você é provisão. Ele me chamou para ser sal, e o meu Deus não é pequeno. Deus pegou Pedro, lapidou Pedro e fez de Pedro uma bomba nuclear. O problema é que hoje a gente quer ser bomba nuclear. Mas, irmão, para ser bomba nuclear tem processos. Tem que pegar urânio, tem que desenvolver o laboratório, tem que ter cientista. Mas, irmão, tem gente aqui que não é nem traque, nem estralinho. Eu só não vou falar o que eu falei de manhã porque está gravando, né? Sabe o que é estralinho, irmão? Festa junina. Você joga aquele estralinho, velho. A gente morre de medo, né? Joga o estralinho, você não faz nada. Deus nos chamou para ser bomba nuclear. Mas você tem que entender o processo. Por quê? Porque hoje você não é nem estralinho. Você quer ficar em função do corpo. Você quer se sentir bem. Misericórdia! A dinâmica que mudou o mundo é um Deus descentralizado, é fazendo através de nós. Eu sou provisão, eu sou luz, eu sou sal, mas não sou só eu, tem mais sal aqui, tem mais provisão aqui, tem mais recursos de Deus aqui. Nós somos. Então, eu creio no evangelho poderoso que vai alcançar nações. Irmãos, eu queria tanto pegar uma nave do tempo e dar uma olhadinha lá na frente e voltar, porque não tem como dar errado, porque nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Eu posso cair, mas o evangelho não cai. Você pode cair, mas o evangelho não cai. Eu posso ser escândalo, mas o evangelho não é escândalo. O evangelho é solução. Então Deus tem a minha vida e a sua vida, e nós temos que nos disponibilizarmos ao Senhor. Por isso eu quero ler Romanos 12, que fica ainda um pouco mais claro essa questão dos dons, dos talentos, das virtudes que o Senhor nos recomenda. Lembre-se que Estevão, Nicanor, Timão, eles não tinham capacidade, eles apenas foram escolhidos. Olha o que diz Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo, além do que convém. Irmão, olha para mim, é ou não é uma patada na nossa cara? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. A gente se acha. Sim ou não? Meu Deus, como a gente se acha. Às vezes eu fico um pouco irritado, porque tem gente que só fala dele mesmo, só fala dele mesmo, só fala dele mesmo. Eu falo, sangue de Jesus tem poder. Aí ele fala, a mulher está brava comigo. Aí tem a mulher que fala, meu esposo está bravo comigo. Uma vez uma mulher veio, falou tanto, falou, pastor, ele falou que vai largar de mim, faz 15 anos que a gente está junto. Eu fiquei com uma vontade de falar, irmã, ele é o herói. Que tem gente que só fala de si, só quer falar. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu a cada um. Não foi só para uns, alguns. Deus deu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Nem todos os membros têm a mesma função. Nem todos os membros têm a mesma função. Sabe por que você se diminui?
Porque você olha para o talento do tecladista, você olha para o talento daquele que toca, que canta, você olha para o talento daquele que toca o instrumento, você olha para o talento daquele que está aqui na frente, e você pensa, mas eu não consigo. Você não pode conseguir. Por quê? Porque você tem a sua função, e não é todos com a mesma função. Você tem que fazer aquilo que você foi chamado a fazer, aquilo que você tem capacidade para fazer. Talvez você nunca suba no palco, mas talvez ao chegar nos céus, você vai ter uma casa maior do que quem sobe no palco, porque você fez com o coração, porque você fez o que você tinha que fazer, e porque você glorificou quem tinha que ser glorificado. Cada um com uma função. Você é provisão. Você é provisão. Deus te escolheu para isso. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Versículo 6. Temos, porém, diferentes dons, graças a Deus. Temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Quantos dons? Quantos dons? Né? Quanta coisa linda aqui para ser feito. Engraçado, irmãos, que aqui não fala de palco, aqui não fala de púlpito, aqui fala de gente. Igreja é gente, irmãos. Igreja é gente. E eu aqui hoje tenho uma frustração de ver que os primeiros ministérios dessa igreja são ministérios que giram em torno de si mesmo. As pessoas não escolhem ministério porque foram chamados. As pessoas escolhem ministério porque elas gostam de fazer. Eu gosto de tocar, eu gosto de cantar, eu gosto de filmar, eu gosto de fotografar, eu gosto de criança. Poucos são os que dizem, Deus me chamou para isso. Você não está numa igreja para fazer o que você gosta. Você pegou a sua cruz, você negou a si mesmo, você seguiu o Senhor, o Mestre. E se você seguiu o Senhor e o Mestre, você tem que ir aonde Ele vai. Deixa eu falar uma coisa que eu lembrei que eu falei de manhã. Muitas vezes as pessoas vêm aqui, pastor, orei por essa igreja, agora essa é a minha igreja, meu Deus, encontrei minha igreja. Um mês depois a pessoa está falando, não, Deus falou comigo, eu vou para outra igreja. Irmão, eu respeito. Deus fala? Fala. Mas você está falando para um pastor que ficou mais de 7 anos brigando com Deus, porque Deus estava falando para ele sair do lugar que ele estava, porque Deus falou para ele entrar. Eu não consigo entender uma cabeça que simplesmente troca de igreja como troca-se de roupa. Eu não estou aqui para procurar uma igreja que me agrada, eu estou aqui para saber aonde eu tenho função no corpo. E eu tenho que procurar uma igreja que pregue a verdade e que eu possa ser alguém útil no corpo, que eu possa exercer aquilo que eu tenho de função dentro do corpo. Alguém está me entendendo? Diga amém. Então, irmão, se Deus falou com você, para você ficar nessa igreja, não fique menos do que 3 anos aqui. Ah, pastor, de onde você tirou 3 anos? Do ministério de Jesus. Jesus ficou 3 anos investindo na vida dos apóstolos. Depois de 3 anos eles começaram a dar fruto. Quem me entendeu? Por isso que essa igreja está dificultando a entrada, irmão. Ah, pastor, Deus falou comigo, eu quero ficar. Fica no banco 90 dias observando. Se ficou 90 dias, observou, essa é a sua igreja? É. Ah, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Irmão, você tem o direito de concordar. Inclusive você tem o direito de abrir um canal no YouTube e ficar falando do que você não concorda. Inclusive você tem direito de abrir uma porta e falar assim, essa é a igreja que não concorda. Agora aqui, Deus levantou um ministério. Deus levantou um pastor. Deus levantou uma liderança. E aqui nós não iremos abrir mão daquilo que Deus nos pede para fazer. Esse é o nosso modelo. E é um modelo que está crescendo e está dando problema. Qual que é o nosso problema? Estamos crescendo. Quantos me entenderam? Eu estou falando isso, irmão, para libertar de muitas coisas que se fala lá. Ah, mas eu me machuquei com a igreja. Foi com a outra? Foi. Então, você se machucou com alguém. Ninguém se machuca com Jesus. Estou certo ou estou errado? Jesus nunca machucou ninguém. Você machucou com alguém. Será que você também não precisa ser tratado? Será que foi só a outra pessoa que pisou no teu pé? Será que você também não deixou a desejar? Será que você não precisa de restauração, de desintoxicação?
Será que não precisa de alguém dando um tapa na sua cabeça, jogando um balde de água gelada em você, falando: acorda, peão? Alguém me entendeu? Ou me achou bravo? Eu nem sei que versículo que a gente está. 9, obrigado, gente. O amor seja sem hipocrisia. Meu Deus, coisa difícil. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. O irmão, lugar para ter gente que quer a honra é dentro da igreja. Sim ou não? Eu preciso ser honrado, porque eu fiz, porque eu faço, porque eu. Peraí, o que está escrito aqui mesmo? Quanto à honra, deem sempre preferência? Alguém entendendo? Deem sempre preferência aos outros. Versículo 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito. Você viu? Fervorosos de espírito. Irmãos, eu vou começar a fazer propaganda do culto da noite para de manhã, viu? Coisa linda, né? Meu Deus. Gente do céu. Vocês me deixaram empolgado hoje. Eu senti Deus aqui hoje. Não, graças a Deus eu sempre sinto Deus, mas o louvor da noite tá ficando punk. Parece que você tá parecendo crente da Bíblia. Sejam fervorosos de espírito. Tem crente fervoroso aí? Tem crente fervoroso aí? Fazendo propaganda, o culto da noite tá ficando fervoroso, mais fervoroso que o da manhã. Engraçado, tem menos gente que de manhã e faz mais barulho que de manhã. Não que barulho seja fervor, mas é que a gente entende o calor humano, não é diferente? Todos me entendem, né? 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, fala Deus, e perseverem na oração, fala Jeová. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Só não piora porque a palavra "se possível" aparece aqui. Se possível, vivam em paz com todas as pessoas, se não, Jeová, precisava, vocês sabem. 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Deus sempre usou pessoas. Deus, num plano de salvação, levantou Jesus. Jesus, num plano de salvação, levantou 12. Os 12, num plano de salvação, levantaram 7. E os 7 levantaram milhões, bilhões. E hoje somos bilhões de cristãos. Temos mais desempregados do que empregados. 2, o salário da maioria diminuiu. Ou 3, tem gente roubando a Deus. Porque recurso nunca faltou. O recurso sempre esteve na nossa mão. Acontece que nós temos que entregar. Quantos estão me entendendo? Eu não estou brigando, eu estou esclarecendo e ensinando. Quantos estão me entendendo? Se nós fizermos a nossa parte, como essa igreja vai ser? Hoje na hora da oferta eu citei o texto de Moisés. Quando Moisés foi construir o tabernáculo, o povo levou tanta oferta que Moisés falou assim: gente, para de trazer. Já pensou uma igreja que o pastor chega e fala assim: gente, já mandamos oferta para a América do Norte, já mandamos oferta para a América Central, já mandamos oferta para as igrejas na Ásia, já mandamos oferta para a igreja na Europa, ninguém vai dar glória a Deus, já mandamos oferta para a igreja no Norte, já mandamos oferta para a igreja na América Central, já mandamos oferta para as igrejas da América do Sul, já mandamos para o continente asiático, para o continente africano, para o continente europeu. Cumprimos a nossa missão.
por favor, gaste o seu dinheiro à vontade, porque Deus está provendo. Isso vai acontecer quando entendermos que nós somos a provisão. E como eu disse no começo, se você quer viver coisas grandes de Deus, seja fiel no pouco. Os apóstolos convocaram 7. 7 levantaram as mãos e começaram a fazer. E daqueles 7, todos eles marcaram a história e a vida de alguém. Filipe, é o Filipe de Atos 8, que prega para o eunuco. Estevão é o Estevão de Atos 7, que é apedrejado. Os caras que foram convidados para colocar crachá, pegar uma pranchetinha e ficar distribuindo cesta básica. Quem está me entendendo, diga amém. Seja fiel no pouco, e sobre o muito você será colocado. 7 frentes desta igreja para servirmos as pessoas. A primeira delas é missões. Nossa igreja quer ser uma igreja missionária. Nós estamos nos organizando. Irmão, se eu fosse o Faz Tudo de novo, eu já tinha começado isso. Uma escola de missões, onde nós iremos preparar missionários para mandar para o mundo todo. Se Deus está apontando que a gente vai para outros continentes, o que a gente tem que fazer? Se preparar, para que Deus não mude de ideia. E nós estamos falando para Deus, Deus, nós estamos acreditando nesse papo aí, hein? Então nós vamos preparar a gente. Então hoje, eu quero ter uma escola de missões. Falei inclusive com o pastor Alex, que mora nos Estados Unidos e tem o projeto lá em Moçambique. Eu falei, pastor, dê ideia, vamos abrir uma escola em Mission aqui, e nós fazemos a conferência em Mission, e trazemos quem quiser, investimos nessas pessoas e mandamos para Moçambique, e mandamos para os Estados Unidos, montamos uma base lá nos Estados Unidos, treinamos as pessoas no inglês. A Europa está vivendo um avivamento. Se nós tivéssemos pessoas que falassem em árabe, nós temos hoje acesso ao mundo muçulmano, e temos acesso a árabes que estão se convertendo e não sabem como continuar o evangelho. O evangelho, nas praças da Alemanha está havendo batismo, nas praças da Eslovênia estão havendo batismos, e não tem quem ensine. Eis-me aqui, Senhor. Missões. Missões tem 3 esferas: missão local, missão nacional e missão internacional. Evangelista, uma coisa grande. E eu creio, eu fui chamado para viver esse tempo, irmãos. Enquanto as pessoas olham e falam, está tudo difícil, eu fui chamado para esse tempo. Eu olho tudo isso como uma oportunidade de pregar o evangelho a toda criatura. E nós veremos essa igreja ter esse braço forte. Então, missões, sair evangelizando. E aonde nós vamos começar as nossas missões? Aqui. Começamos a evangelizar aqui, começamos aprendendo, porque, irmãos, nós vamos começar a ter especialista aqui em tudo. Daqui a pouco, aquele que começou com a pranchetinha, vai ser o que vai dar os próximos treinamentos de missionário. Por quê? Eu vou continuar fazendo a minha função, pregar, ensinar. Hoje a minha função é investir na liderança, preparar pastores. E eu vejo que Deus está direcionando para isso. Vou cuidar. Se a gente vai ter igreja em tudo quanto é lugar, quantos pastores a gente vai precisar? Estou preparando um grupo, a hora que eu terminar esse grupo vai ter um outro grupo preparado. Para se preparar, aliás. Missões, quantos entenderam missões? Diga amém. Não tivemos uma inscrição de manhã de missões. Depois de missões nós temos o social. O que é o social? A partir de agosto nós começaremos aqui aulas de inglês, espanhol. Os idiomas ainda não está muito certo, porque a garota que vai dar aula de inglês, ela está fora do país. E a garota que vai dar aula, ela veio para a igreja no domingo retrasado, no culto de consagração do Rodrigo. Ela veio para a igreja porque o Rodrigo, ela entrou no comércio do Rodrigo, do presbítero Rodrigo, e ele começou a conversar com ela, e aí entrou no assunto de igreja. A menina falou que gostava muito da área social, e ele falou, nossa igreja tem trabalho social. Nossa igreja tem? Não, mas ele já estava na fé já. Não, nossa igreja tem trabalho social, e nossa igreja é isso e aquilo. E a menina começou a ficar apaixonada e falou assim, a minha vontade é dar aula de inglês para pessoas que não podem pagar, que não têm acesso às coisas. E ele falou, então você tem que conhecer meu pastor, a minha igreja, vamos lá. E a moça veio, ficou empolgada. E pastor, quando que eu começo? Aí ela teve uma viagem internacional, tá para fora, ela tem experiência de morar em países de língua inglesa.
E ela vem para cá para começar os nossos cursos de inglês. Não liguei para você, mas estou esperando você me chamar para a gente conversar disso também. Tá bom. O Andrei também vai começar a dar aula de inglês. Também já teve experiência para fora, vai começar a dar aula de inglês. Eu tenho pessoas especialistas em conversação, pessoas especialistas em escrita. Irmão, essa igreja é provisão para esse bairro. Aulas de espanhol. Nós vamos começar. Nós vamos ter aulas de música. Nós temos hoje aqui o Thiago Levi, que tem investido aqui no nosso ministério. Ele é profissional da área de música. E ele vai começar a dar aula de violão, bateria, canto, teclado aqui na igreja. Então nós vamos começar a partir de agosto com essas aulas. Nós temos, fechei a semana, terça-feira agora, falei com uma psicanalista. Psicanalista, vai trazer psicologia para dentro da igreja, irmão? Pastor, não. Eu vou trazer psicologia para atender a sociedade. Porque eu creio que toda ciência vem de Deus. E pode ser uma área, psicólogo é tudo do demônio. Eu não estou falando que eu acredito nisso, tanto é que eu estou trazendo psicanalista. Estou falando que tem muita gente que, pastor, que bate, que fala. Eu sou extremamente a favor. E se a psicanálise está na mão do diabo, nós vamos pegar da mão dele, nós vamos trazer para a nossa mão e vamos começar a transformar a vida das pessoas através da ciência, porque Deus é o Deus da ciência. Vamos trazer uma psicanalista. Ela tem um monte de formação, irmãos, um monte mesmo. Mas a especialidade dela é tratamento de casais. A especialidade dela é cuidar de jovens viciados. A especialidade dela é de ajudar as pessoas a viver e enfrentar traumas. Questão da homossexualidade e tudo mais. E nós iremos servir a comunidade aqui, trazendo uma profissional do gabarito que é a dona Sueli, que vai vir aqui ministrar essas. Ela já tem atendimento quinta-feira. Se precisar de alguma coisa, já me avisa, entre em contato comigo urgente, porque eu tenho 3 horários com ela. Um já está preenchido. Então eu tenho mais 3 vagas de horário. Então se precisar de alguma coisa, me avisa. Estamos fechando com uma terapeuta. As salas lá de cima foram feitas para isso, para atendimento. Nós teremos atendimento de conselheiros e aconselhadores aqui com a Bíblia na mão. Líderes espirituais aqui, mas eu acredito que nós como igreja vamos até um ponto. E profissionais da área podem nos levar a mais adiante. Assim como pessoas entrarão aqui por causa da ciência, por causa da psicologia, por causa da psicanalista, por causa da terapeuta, elas entrarão aqui e a ciência vai até um ponto, depois é Deus. Então nós vamos fazer um casamento aqui, elas abrem a porta para a ciência, as pessoas entram aqui atrás da ciência e elas levam para Deus, e nós como igreja abrimos a porta aqui para as pessoas em relação às coisas de Deus e tratamos com a ciência. Hoje tem muita gente que precisa de acompanhamento que eu não consigo dar, e nós iremos fazer essas parcerias. Quantos estão me entendendo? Então, primeiro braço, missões. Segundo braço, social, dança. Nós teremos aqui aulas de jazz, de balé, vários horários. Amém. Vários horários. Nós teremos aqui um trabalho de artes que nós estamos organizando. Eu e a Dani estamos pensando em algumas coisas para trazer algumas novidades aqui, envolvendo inclusive o teatro. Porque o teatro é uma área, uma porta que se abre muito forte. E qual é a ideia? Nós começarmos a fazer mensagens evangelísticas, mas não com o nosso povo, com o povo da rua. Então imagine você ter uma peça de teatro aqui, do nível do que nós fazemos, apresentando Jesus da maneira como nós apresentamos. Só que cuidado, você pode terminar a peça de teatro, você vir conversar com alguém e a pessoa fala palavrão, briga com o outro, fala, meu Deus, porque não é crente não. Nós vamos começar a pegar as pessoas que não são crentes, mas amam artes, e vamos começar a trazer, e você vai começar a ver a Igreja de Cristo apresentando no Teatro de Paulínia, no Teatro de Campinas, nas praças, nos shoppings, e você vai falar, mas não conheço ninguém. Não conhece mesmo, porque é o nosso projeto social. Artes marciais. Quantos entenderam esse braço social da igreja? Então você tem o braço social, o outro braço, generosidade. Eu falei que eu estou pregando para milionários, não falei, irmãos? As coisas já começaram a acontecer. As coisas já começaram a acontecer. Mas eu sei que tem muito mais gente. E às vezes você fica até com vergonha, mas você é generoso. A única coisa que Deus precisa é disso. Se você é fiel no pouco, Deus colocará você sobre o muito. E a Bíblia fala em Lucas 8, a partir do versículo 1, que algumas mulheres serviam ao Senhor com seus bens. Eu olho para o mundo de hoje e eu vejo que o diabo tem poder aquisitivo, que as empresas que fazem campanhas gratuitas para o diabo, por causa de uma agenda,
E desde que eu entendi isso, eu falei, meu Deus, Deus tem que ter os seus. E hoje quando a gente fala de dinheiro dentro da igreja, o povo se escandaliza. Por isso eu quero formar um grupo que me ajude, que me dê amparo. Falar, irmãos, nós precisamos de uma renda de 50 mil. Se eu tiver 6 meses 50 mil, a gente abre uma igreja em Campinas. Eu vejo hoje lugares, o aluguel é 30, 40. E eu junto esse grupo de pessoas generosas. Irmãos, vamos, 6 meses, porque eu me dedico à pregação e à oração. E pessoas se dedicam a fazer dinheiro para o reino de Deus, porque o dinheiro também faz parte do reino, é provisão, e Deus quer abençoar pessoas. Tem a história do dono da Colgate, da Procter Gamble. O homem começou com a ideia da pasta de dente. Ele começou, e ele é crente, ou não sei se está vivo ainda, era um senhorzinho, crente, e ele começa a empresa por uma ideia e uma inspiração divina, e ele pega todo o recurso que ele ganha, e ele não dá o dízimo. Olha que absurdo, ele não dá o dízimo, ele dá 90% para Deus, e ele vive do dízimo. Ele fala, Deus é tão bom comigo, e eu quero dar 90% para Deus, e eu vou viver dos 10%. A empresa dele se tornou uma das mais multibilionárias do mundo, porque Deus é fiel, e Deus quer gente assim, e eu creio que eu estou pregando para milionários. Eu creio que eu estou pregando para milionários. Então nós temos missões, social e um grupo de generosidade, que nós vamos falar de valores, que eu vou poder falar rasgadamente com esse grupo. Irmãos, nós precisamos de dinheiro. Pastor, nem precisa falar, está aqui. Estão entendendo? Outro, escudeiros. Todas as batalhas, principalmente as épicas, mas você tem hoje até a polícia. Quando a polícia, pelotão de choque, qual que é a primeira fila do pelotão de choque? Escudo. Então eles vão para intervir alguma revolta, alguma coisa, eles vão com os escudos. Toda a estratégia militar tem os escudeiros. E hoje, o que eu preciso? De escudeiros aqui na igreja. Eu preciso de uma primeira fila que esteja com o escudo em punho, preparado para receber ataques. E o que seria isso? Um grupo de intercessão. Irmãos, vocês não têm noção que esta igreja é anunciada no inferno. A partir do momento que o diabo, o inferno começa a ver uma igreja que prega a palavra, uma igreja que sonha com as coisas de Deus, uma igreja que busca a presença, uma igreja que busca a unção, o diabo imediatamente aciona os seus principados e potestades com o objetivo de nos derrubar. E enquanto nós ficamos com mimimi para jejuar e para orar, satanistas se colocam de joelho para derrubar essa obra, satanistas se colocam de jejum para derrubar essa obra, satanistas colocam dinheiro para derrubar esta obra, e nós precisamos de um grupo de escudeiro, cientes de que nós não vamos ficar parados na defesa, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas tem hora que o escudo tem que estar em punho, e eu preciso de um grupo de intercessores, de pessoas que orem pela minha vida, pela minha saúde, pela saúde da minha esposa, pela saúde dos meus filhos, que orem pela minha casa, que orem pelas minhas empresas. Eu preciso de gente que levante o escudo para proteger a família dos presbíteros, para proteger as esposas dos presbíteros, para proteger os maridos das presbíteras, para proteger os filhos. Quantos estão me entendendo? E talvez esse seja o seu ministério. Eu tenho hoje pessoas aqui que oram todos os dias pela minha vida 3 horas da manhã, todos os dias. Todos os dias. Ela fala, pastor, eu não vou mandar zap todo dia, mas eu mando zap o dia que Deus me fala, manda zap. O dia que ela me manda zap, é um dia que eu lutei na madrugada, é um dia que eu dormi meio mal, e aí eu acordo de manhã e está lá, orei por você. 3 horas da manhã, 2h57, 3h10, 3h15 da manhã. Eu falo, oh meu Deus, eu estou sendo protegido. Escudeiros, temos um projeto chamado Cuidar, que vai ser braço forte dessa igreja. O que é o projeto Cuidar? Nós vamos cuidar das pessoas. Hoje, irmãos, as pessoas entram na igreja e não são cuidadas. Aqui nós vamos cuidar, vai ser o nosso maior braço, é cuidar de pessoas. Hoje, se a pessoa vem aqui na frente e aceita Jesus, o que a gente faz com ela? Hoje as pessoas batizam, o que a gente faz com elas? Dói o meu coração, dói o meu peito. Deus sabe o quanto isso me machuca. Por quê? Porque eu sou um só, eu não consigo cuidar de todo mundo. E nós precisamos ser uma igreja acolhedora, que cuida, que sustenta. Hoje, às vezes, vem uma pessoa, entregou a vida para Jesus, está sendo liberta de vício, e eu fico pensando, Deus ajude ela, porque eu não consigo. Mas nós temos que estruturar, e aí nós temos que estar perto.
pessoas que às vezes estão sofrendo, pessoas às vezes que estão com alguém doente, eu não sei, mas nós precisamos de cuidado. Quantos aqui sabem o que é ser cuidado por alguém e vale a pena ser cuidado por alguém? Levanta a mão e dá um glória a Deus. É uma receita que dá certo. E o texto de Atos 6, o grande problema era cuidado. As pessoas não estavam sendo cuidadas. E hoje eu tenho várias frentes para cuidar. Eu tenho novos convertidos, eu tenho pessoas que chegam querendo se desintoxicar, chegou de outra igreja, não sabe qual é a cultura da igreja de Cristo Arena, não sabe nem ser crente, achava que estava vivendo o evangelho e não estava. E eu falo, senta aí, vai ficar 90 dias no banco. Mas irmão, é certo chegar e fazer assim, ó, fica aí? Ela precisa de cuidado. Nós, quando começamos o ministério, foi um ajudando o outro. Nós fazíamos reuniões por Google Meet, e era uma choramingação, murmuração, murmuração, murmuração. E o que acontecia? Um estava mais firme e levantava o outro. E eu fico pensando, meu Deus, hoje eu falo para o povo, senta aí, fica 90 dias observando, mas eu não teria que ter alguém cuidando dessa pessoa? Eu preciso de gente que cuide de quem já foi batizado, eu preciso de gente cuidando de quem quer batizar, eu preciso de gente cuidando de quem batizou, eu preciso de gente cuidando quando está grávida, eu preciso de gente cuidando quando o filho nasce, eu preciso de gente cuidando quando o pai está doente, quando a mãe está doente, quando o filho está doente, eu preciso de gente cuidando de gente. E nós aqui, nós queremos eliminar a cultura de que eu cuido de você por aquilo que você faz. Quando um músico chega na igreja, todo mundo quer, é um músico, Quando um talentoso chega na igreja, é um talentoso. E é o corpo cuidando do corpo, apenas do corpo. Não, eu não quero você por causa daquilo que você faz. Eu quero você por quem você é. Você é provisão e você é importante para o reino de Deus. Eu ganhei os presbíteros aqui, a maioria deles que não estavam conectados a gente, eu ganhei por quê? Porque um dia eu cuidei da vida deles, sem nem mesmo saber. O Fábio, o Adriano, os dois falaram praticamente a mesma coisa. Eu sou resposta de oração, sinal de Deus na vida deles, de coisas que eu nem sabia, mas Deus usou uma frase, Deus usou um jeito, Deus usou uma ligação, para poder falar para eles, é lá que você tem que ficar. Estão entendendo? Cuidar. O sexto, pregar. Irmãos, nós estamos enxergando que somos um ministério, então nós vamos avançar. Como essa igreja começou? Um ponto de pregação na casa. E nós vamos multiplicar isso. Nós começaremos a investir em pessoas que preguem a palavra. Não é pregar e encher linguiça. Prega a palavra. Expõe a pessoa de Cristo. Expõe o poder do evangelho. Não é qualquer um que faz isso. Não é fácil ser pregador da palavra, irmão. Não é fácil. Ainda mais com uma multidão de pessoas querendo que você fale algo que agrada. Irmão, vou falar a verdade. Eu sei falar o que agrada. E eu poderia ter muito mais gente me acompanhando. Mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para manifestar a palavra de Deus. E para isso, irmão, tem que ser lapidado. E nós hoje temos pessoas com capacidade, com talento, vamos investir. Por quê? Daqui a pouco nós vamos abrir Piracicaba. Como que vai ser? Vamos abrir ponto de pregação. Abrimos ponto de pregação, vamos nos espalhar pela cidade. E eu vou colocar pessoas especificamente para pregar. Para virar bons pregadores, que se dediquem à pregação e à oração. E aí nós teremos o projeto Cuidar por trás. Gente para conectar com pessoas. E aí, cresceu, igreja. Cresceu, igreja. Cresceu, igreja. Quantos entenderam? Então, pregar, sexto, pregação. E o último, ensino. A pessoa veio, se converteu, nós temos que ensinar ela a ser pequeno Cristo. Ela veio, batizou, nós precisamos ensinar ela a ser ministério, fazer ministério, ou saber o que Deus tem para a vida dela. Nós hoje temos pessoas que vão casar, vamos ensinar o casal a ser família. Pessoa que vai ter filho, vamos ensinar a ser pais. Nós temos aqui pessoas que vão fazer um concurso, um cursinho, vamos ensinar. Hoje a gente simplesmente pega os nossos jovens, manda para a faculdade e fala, vai morrer, vai morrer. E a gente não faz nada. Vamos preparar os nossos jovens para ir para as faculdades e transformar as faculdades. O que a gente precisa ensinar? Nós começamos a jornada bíblica, que não tem ideia de acabar. A cada 3 meses nós vamos mudar os temas e vamos criando os módulos. Tem um módulo que eu quero chamar de princípios. Nós vamos ensinar as pessoas a se libertar de vícios. Nós vamos ensinar as pessoas a ser libertas de coisas antigas.
Nós vamos ensinar as pessoas a tratar de si mesmas para ser solução. E eu preciso de um grupo grande de ensino aqui para poder ministrar a palavra de Deus. Não é só a pregação é uma coisa, ensinar é outra. Ensinar pequenos grupos, tratar pequenos grupos. Precisamos ensinar as mulheres a serem mulheres conforme a Bíblia, homens a ser homens conforme a Bíblia, adolescentes ser adolescentes conforme a Bíblia. É possível. Por quê? Porque Deus nos faz provisão. 7 frentes: missão, social, generosidade, escudeiros, cuidar, pregar e ensinar. No final do culto nós teremos pessoas aqui. Eu criei uma enquete lá no grupo da igreja e coloquei lá para as pessoas sinalizarem. Se você está no grupo da igreja, você pode ir lá sinalizar lá também. Eu ia criar uma segunda, mas nem precisa. E você tem lá uma pesquisa que eu coloquei essas 7 frentes. E você vai lá, coloca uma bolinha ali aonde você quer, na frente que você quer, e depois nós passaremos os próximos passos. A semana que vem eu vou pregar a última mensagem dessa série, a dinâmica que mudou o mundo. O último P é o P da prática. Chegou a hora de mudar de fato o mundo. Agora nós vamos para a prática. E você vai ver que você é provisão para este tempo, em nome de Jesus. Deixa eu orar pela tua vida. Então no final nós vamos fazer essa inscrição. Você pode sair daqui já inscrito hoje. Se você não está no grupo da igreja também, nós vamos fazer por celular ou ali na prancheta.